Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de terça-feira, queridos, e nós estamos aqui para mais um devocional. Nós estamos na nossa série Ebenezer. O episódio de hoje é Lembrar para não desanimar. Que nós possamos, no nome de Jesus, nos lembrar a cada dia daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, daquilo que Ele faz, daquilo que todo o tempo da nossa história, desde o passado até no nosso presente, ele já tem feito. Ebenezer nos ensina a não nos esquecermos. Muitas vezes a nossa ansiedade, muitas vezes a nossa falta de esperança de um futuro é porque nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez no passado sobre as nossas vidas. Então, nos lembrar disso vai nos fazer termos novas esperanças e acabar com toda a ansiedade do nosso futuro. Se você quer saber mais um pouquinho desse assunto, fique comigo nos próximos minutos que nós vamos falar a respeito desse tema. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Você que está me assistindo pelo canal no YouTube, que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades que é postado aqui. Então, seguindo o tema de hoje, lembrar para não desanimar, eu quero ler um texto com você que está em Salmos 103, verso de número 2. Salmo 103, verso de número 2, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu vou ler novamente, é um textinho curto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Esse é um salmo do rei Davi, salmista Davi, né? E nesse salmo, Salmo 103, né, é uma convocação da própria alma, né, para louvar a Deus. Aqui Davi está louvando porque todas as vezes que nós reconhecemos os feitos de Deus, nós estamos louvando a Ele, nós estamos adorando a Ele. E Davi, que ele diz nesse texto, ele não está convocando uma multidão, ele não está chamando as outras pessoas a bendizer ao Senhor, a não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Não, Davi não está chamando as outras pessoas, mas ele está chamando a si mesmo. Ele está tendo uma conversa consigo mesmo. Ele está, nós podemos dizer, discipulando a si mesmo. E ele ordena que a sua mente, a sua alma, né? Bendiz a minha alma ao Senhor. Ele está dizendo para a sua alma, ele está conversando consigo mesmo e dizendo: não te esqueças. Ele está dando essa ordem para que ele não venha se esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor já proporcionou à vida dele. Davi, ele entende então que a alma humana, queridos, ela tem essa tendência. Nós temos uma tendência, eu disse um pouco disso ontem, que nós temos essa tendência, né, que é até um pouco maléfica, demoníaca, podemos dizer assim, queridos. Uma amnésia de facilmente nos esquecermos daquilo que Deus já fez. Quando eu digo isso, eu lembro muito do povo lá no deserto, o povo que saiu do Egito. E mesmo depois, Deus os libertando do Egito, mesmo depois Deus abrindo o mar, eles sempre ficavam com dúvidas, eles sempre ficavam com receio da próxima fase, dos próximos passos, eles sempre questionavam quando algo dava errado, eles sempre murmuravam, reclamavam de tudo. Queridos, mesmo Deus fazendo de tudo por eles, libertando, abrindo o mar, colocando a nuvem para tapar o sol, para eles não cozinhar no meio do deserto, mesmo no meio, à noite, aquele frio, a coluna de fogo aquecia cada um deles. Quando tinha vontade de comer algo diferente, Deus mandava as cordonizas, o maná caía do céu, ele se alimentava todos os dias, o maná era diário. Porém, mesmo assim, ainda havia motivo para eles murmurarem. Eu digo assim, motivo na mente deles, né? Porque olhando para tudo aquilo que Deus fazia, eles encontravam motivos, né? Na cabeça deles ainda tinha algumas brechas para que eles pudessem murmurar, reclamar, questionar e, acima de tudo, duvidar. Queridos, nós tendenciamos a ser igual a esse povo quando nós não trazemos a nossa memória lembranças daquilo que Deus já fez. E o mesmo Deus que agiu no nosso passado, age no nosso presente
e agirá no nosso futuro. Por mais que parece que as coisas estão no 45 minutos do segundo tempo, e parece que não vai dar tempo, e parece que não vai dar certo, e parece que as coisas não estão assim de alguma forma se ligando. Queridos, nós devemos confiar e, acima de tudo, nos lembrar que o mesmo Deus que, de alguma forma, provisionou no passado, o mesmo Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que interviu no passado, ele continua sendo o mesmo e ele cuida de cada um de nós. Então, Davi, ele nos alerta dessa tendência perigosa, queridos, que é de nos esquecermos. E quem esquece o que Deus fez ontem, perde, sabe o quê? A sua fé, a sua esperança para viver o hoje e coragem para enfrentar o dia de amanhã. Então nós não podemos, queridos, o início de tudo é não nos esquecermos daquilo que Deus já fez. Hoje nós teremos algumas tarefinhas e eu espero que você, no nome de Jesus, possa colocar em prática na sua vida para que você nunca venha se esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez. Então, hoje, o nosso devocional, queridos, nos chama a despertar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração e ordenar a nós mesmos. Vamos fazer igual o salmista Davi diz, ordenar a nós mesmos, para que nós possamos voltar a olhar para os feitos do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Porque, queridos, quem lembra, quem tem a memória fresquinha de tudo aquilo que o Senhor já fez, esse permanece de pé. Então fique comigo aí nos próximos minutos, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito disso, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. O primeiro ponto é, quando nos esquecemos, nos desanimamos. Quando nós nos esquecemos, nós nos desanimamos. A memória, queridos, nós podemos dizer que é a armadura da nossa fé. Ela protege a nossa fé. Ela nos garante a permanência, sabe, daquele estado de crer, de confiar, de esperar. O salmista, ele entende esse princípio, querido, que o esquecimento, ele é espiritual e não somente uma falha comum. Mas quando nós nos esquecemos, queridos, de tudo aquilo que Deus já fez, isso é um peso espiritual muito grande. Não é só uma coincidência, não é só algo comum ou algo assim, é um problema meu mesmo de esquecimento. Não. Mas o esquecer de tudo aquilo que Deus já fez é algo que acarreta um prejuízo espiritual para as nossas vidas muito grande. Então nós precisamos de exercícios, nós precisamos de estratégias para sempre manter na nossa mente tudo aquilo que Deus já fez. Nós podemos dizer que o esquecimento é uma brecha que nós deixamos em aberto para que entre dentro de nós a dúvida, para que entre dentro de nós cada vez mais a falta de esperança. E, consequentemente, nós seremos pessoas frias, pessoas que murmuram, pessoas que desconfiam, pessoas que se afastam de Deus. Então, quando nós nos desconectamos, da lembrança do que Deus já fez, nós nos tornamos vulneráveis ao medo, à dúvida, ao desânimo, à frieza espiritual. Deuteronômio 8, verso número 2 diz: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Salmos 42, verso de número 5 diz: porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui nós vemos também o salmista conversando com a alma que já está abatida. No verso 6, o salmista ele vai dizer: lembro-me de ti, Senhor. Está dizendo que lembra do Senhor. Então, ele está trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor fez para que a alma não pudesse ficar abatida. Todas as vezes que nós nos esquecemos, nós ficamos entristecidos, nós ficamos abatidos, nós ficamos pelos cantos. Quantas pessoas, queridos, você já viu, sabe, muitas vezes se afastando dos caminhos do Senhor, pessoas muitas vezes se esfriando na fé, e você olha para a vida daquela pessoa e fala: nossa, depois de tudo que Deus já fez na casa, na família, na saúde, nas finanças, essa pessoa, por que isso acontece? Porque essa pessoa não exercitou a sua memória, a sua lembrança, de ver que o Deus que agiu, que manifestou o poder no passado, é o mesmo Deus que está
agindo sobre as nossas vidas hoje e agirá no dia de amanhã. Então, queridos, a alma, ela desanima quando a memória da fidelidade de Deus enfraquece. Quando nós nos esquecemos da fidelidade de Deus, a nossa alma, ela se enfraquece, ela se desanima. Então, antes de dizer, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não tenho capacidade para isso, pergunte, o que Deus já fez por mim lá no passado, que prova totalmente ao contrário disso que eu estou pensando hoje? Lembra de algo que você precisava fazer, algo que precisava enfrentar, algo que você precisava conquistar, algo que você precisava resolver lá no passado, e Deus foi aquele que te sustentou, aquele que te guiou, que te fortaleceu. E muitas vezes hoje nós estamos dizendo para alguma situação diante de nós, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Isso daí é memória fraca, queridos, é falta de se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida no passado. O segundo ponto é, lembrar é um ato de louvor e adoração. Queridos, todas as vezes que eu me lembro daquilo que o Senhor já fez, eu louvo a Ele. Eu estou louvando, eu estou falando das suas maravilhas, eu estou falando que tudo aquilo que Ele faz é perfeito e que Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, através do poder dele que opera em nós. Então a fé é alimentada pela gratidão. Queridos, todas as vezes que nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez, nós temos uma grande tendência de nos tornarmos pessoas ingratas. Mas todas as vezes que nós alimentamos a nossa mente, a nossa memória, com tudo aquilo que o Senhor já fez e não nos esquecemos de nenhum dos seus benefícios, queridos, nós nos tornamos umas pessoas gratas, que adora, que louva ao Senhor. Então Davi, ele não apenas agradece, ele ordena a si mesmo a não esquecer. Isso mostra, queridos, que a gratidão não é somente um sentimento, é uma disciplina espiritual. Ações de graças, a gratidão, ela é uma disciplina espiritual. Assim como a oração, assim como a leitura da palavra, assim como o jejum, a ação de graças é também uma disciplina espiritual. Então, adorar, louvar a Deus é trazer a memória, é se lembrar de tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. E isso nos trará cada vez mais fé e esperança daquilo que ainda Ele irá fazer. Então, entenda, queridos, quando nós deixamos cair no esquecimento aquilo que Deus já fez na nossa vida, nós temos uma grande tendência a nos tornarmos pessoas ingratas, que não pratica a gratidão. Então, a alma que lembra, essa louva, essa adora ao Senhor. A alma que louva permanece firme, permanece de pé, inabalável, imbatível, permanece, assim como eu disse, que a lembrança, né, e a gratidão é como se fosse o escudo da nossa fé. Nós permanecemos acreditando, crendo na esperança de que o Senhor irá se levantar em nosso favor, porque o mesmo Deus que fez no passado, ele permanece sendo o mesmo e ele irá agir em nosso favor. Queridos, eu dou uma tarefa para você. Liste diariamente motivos pelo qual você é grato e benefícios que o Senhor já proporcionou sobre a sua vida. Tenha com você um caderninho, ou uma caderneta, ou algo que você possa todos os dias, pode ser até uma pasta, né, um bloquinho de nota no seu celular, mas você fazer, sabe, uma rotina de todos os dias, enquanto você está tomando seu café, você escrever pelo menos 3 coisas, todos os dias de manhã. Faça esse exercício para você entender, queridos, que você tem muito mais motivos para agradecer do que questionar ou duvidar. Todos os dias de manhã, antes de, sabe, enquanto você está tomando café, pega ali o seu bloquinho de nota, ao invés de entrar em Instagram, ao invés de ficar assistindo notícia, lógico que depois você assistiu o devocional também, ou antes, mas pegue ali o seu bloquinho e escreva todos os dias 3 motivos pelo qual você é grato. E você vai exercitar sua memória sempre a se lembrar, não de coisas ruins ou de coisas que está te trazendo medo ou insegurança, mas você está exercitando a sua mente
a se lembrar e a focar em situações em que você é grato ao Senhor. Terceiro e último ponto, queridos. Lembrar do passado acende a coragem para o futuro. Lembrar do passado acende a coragem para o futuro. Eu lembro, muitas vezes, queridos, nessa parte, eu lembro daquele episódio em que o povo estava para entrar na terra prometida. Os espias foram enviados para observar a terra e ver se era tudo aquilo mesmo de que, de alguma forma, foi prometido e se realmente aquele era o lugar no qual eles estavam procurando. E os espias, eles foram e parte deles voltam pessimistas, falando a respeito daquilo que a terra tem, de alguma forma, que o traria medo, trazendo os pontos totalmente negativos, né? Que a terra era habitada por gigantes e aos olhos deles eles eram como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disse: olha, vamos, avançamos, que o Senhor entregará os inimigos nas nossas mãos. Quantas batalhas nós já passamos até aqui, quantas batalhas nós já enfrentamos até aqui. O mesmo Deus que nos sustentou em meio a todas essas batalhas, Ele também nos dará a vitória. Sabe, queridos, o que Josué e Caleb estavam fazendo era refrescando a memória de todo o povo. Refrescando a memória deles para que eles se lembrassem de tudo aquilo que Deus já havia feito no meio deles. Quando nós nos esquecemos, queridos, nós temos medo do futuro, mas lembrar do passado acende coragem para o futuro. Dona Edith chegou aí, bom dia, minha mãe. Deus te abençoe. Cada um que está chegando, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A Paula está aí por aí também. Bom dia, Paula. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos falando hoje a respeito de memória boa. O tema de hoje é lembrar para não desanimar. E o terceiro ponto é lembrar do passado acende a coragem para o futuro. O texto, querido, que nós lemos de Salmos 103 não é apenas um texto sobre uma boa memória, mas é sobre esperança. Trazer a memória, refrescar a memória, fortalecer a nossa memória de tudo aquilo que Deus já fez, nos dá esperança. É isso que Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Algumas versões tragam à memória pensamentos que me traz esperança. Salmos 27, verso de número 13 diz: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso tudo é o quê, queridos? É ter esperança. Quem lembra o que Deus fez, não teme o que ainda vai enfrentar. Quem se lembra do que Deus já fez, não teme o que ainda irá enfrentar. Então, queridos, ao olhar para o ano, tudo aquilo que já aconteceu, fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que você viveu, identifique os pontos de ajuda de Deus, os pontos que Deus interviu, os pontos em que você tem a plena certeza que se fosse pela sua própria força, que se fosse pela sua própria sabedoria, você não sairia daquela situação, você não resolveria aquela situação, mas foi o favor de Deus, foi a mão de Deus que de alguma forma interviu e fez com que você saísse daquela situação. Então, identifique, faça uma retrospectiva. Eles serão, queridos, a cada memória, a cada lembrança, a cada situação, será um combustível espiritual para entrar no novo tempo, no novo ano, sem medo e com esperança, entendendo que o Senhor nos surpreenderá a cada dia no nosso futuro. Para nós finalizarmos, o Salmo nos chama a levantar a alma e colocá-la diante de Deus, não com queixas, não com murmurações, não com questionamentos, mas com boas memórias, nos lembrando de tudo aquilo que Ele já fez sobre as nossas vidas. Nós temos que nos lembrar a cada dia que diante de nós existe um Deus que é Pai, que nos ama, e como um pai não deixa faltar nada para o seu filho, existe um Deus que está atento a todas as nossas necessidades, um Deus que nos ama, um Deus que não está pronto para te punir ou irado com as suas falhas, mas um Deus misericordioso, pronto para te perdoar, te dar novas chances e fazer o sobrenatural, aquilo que é de melhor para a sua vida.
Que nós possamos, queridos, nesse último mês do ano, refrescar a nossa memória, lembrar de tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, para que isso, a gratidão, seja gerada dentro de cada um de nós. Conforme a gratidão é gerada, essa gratidão ela é escudo para a nossa fé, fortalece a nossa fé, guarda, protege a nossa esperança de um futuro. Essa gratidão elimina toda ansiedade, essa gratidão elimina toda inquietação. E quando nós nos lembramos de tudo isso, o medo dá lugar à coragem, a desconfiança dá lugar à esperança, e nós, a cada dia, iremos glorificar e adorar, exaltar o nome do Senhor, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas e pelo seu poder sobrenatural sobre cada um de nós. Hoje o Espírito Santo nos leva a recordar, faça um exercício consciente de memória espiritual. O Espírito Santo nos leva a agradecer, que é reconhecer os benefícios do Senhor, grandes e pequenos. Muitas vezes nós podemos dizer, você pode estar dizendo, pastor, tem coisas assim, mas são coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes. Queridos, entenda uma coisa, em todos os detalhes o Senhor está presente sobre as nossas vidas, e por tão pequeno que pareça ser, queridos, carrega o sobrenatural de Deus. E o terceiro, o Espírito Santo nos leva a confiar. Quem nos sustentou até aqui continuará sustentando as nossas vidas. Então, o nosso desafio é esse, queridos, que todos os dias pela manhã você possa, sabe, antes de começar o seu dia, antes de começar a correria, ou também, queridos, né, você pode fazer no final do dia, fazendo também uma lista daquilo que você é grato pelo que aconteceu no seu dia. Você pode fazer isso também, ou de manhã você faz agradecendo e se lembrando do que aconteceu no dia anterior. Eu gosto de manhã porque é quando a mente está mais tranquila. Né? Ainda não aconteceu tudo que tem para acontecer durante o dia, mas é onde a sua mente está mais ali, sabe, começando a trabalhar. É um momento que eu gosto dali ter um momento com o Senhor e lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Então, tudo aquilo que o Senhor te concedeu, tudo aquilo que o Senhor fez durante todo esse ano de 2025, de alguma forma, não generalize, queridos, mas tenta fazer esse exercício de lembrar, sabe, especificamente de cada detalhe, em janeiro, fevereiro. Peça para o Espírito Santo, peça auxílio a Ele, para que Ele traga à sua memória tudo aquilo que você possa, de alguma forma, ter se esquecido. Porque, queridos, quem muito é abençoado também, ele pode estar entrando numa rotina de achar que é tudo normal. Não é normal. E facilmente, quando nós achamos que algo é normal, nós temos a tendência de nos esquecermos. Então, quando nós entendemos que a todo momento nós estamos sendo abençoados pelo Senhor, que isso não entre em rotina, né? Mas que eu possa me lembrar o que o Senhor fez, para que eu não venha desanimar, não venha me abater, não venha me entristecer, não venha, sabe, ficar de alguma forma inseguro. Que a nossa memória, cada dia, queridos, eu encerro com isso, em nome de Jesus, possa ser cada vez mais sustentada, fortalecida. E nós não venhamos nos esquecer do favor de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor para esse dia, consagrarmos a nossa terça-feira, amanheceu aqui na nossa cidade bem chuvosa, tempinho bem gostoso, mas que você possa viver as maravilhas do Senhor, e que você possa ser grato ao Senhor durante o decorrer de todo esse dia, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos pelo teu favor, pela tua graça sobre as nossas vidas, pelas tuas misericórdias que mais uma manhã se renova sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, somos gratos a ti por todos os seus benefícios, por todo o seu favor, por toda a sua intervenção sobre as nossas vidas, por todo o seu cuidado por cada um de nós. Pai, que nós não venhamos nos esquecer, que nós não sejamos pessoas que facilmente se esquecem de tudo aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas, e que a cada dia mais nós possamos alimentar a nossa memória, fortalecer a nossa memória de tudo aquilo que o Senhor fez no passado. E assim como foi dito hoje, que nós possamos cada dia mais exercitar essa gratidão e através dessa lembrança, dessa boa memória, sermos fortalecidos para o nosso futuro. Sermos gratos no nosso presente e a cada dia mais louvar e glorificar ao Senhor pelos teus feitos sobre
as nossas vidas. Nós consagramos a Ti a nossa terça-feira, te pedimos, Pai, que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando no nome de Jesus. Nós consagramos a Ti a nossa terça-feira. Eu oro, Senhor, por cada um que nesse momento está saindo para o seu trabalho, para os seus afazeres do dia a dia, para os seus compromissos. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando, dando sabedoria, abrindo os olhos para as oportunidades, dando discernimento, e que no nome de Jesus, tudo aquilo que Ele fizer, seja para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, que Deus abençoe o seu dia no nome de Jesus. Tchau, tchau.